Fala galera, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo bem. Mais uma vez, muito bem-vindos aqui à minha bagunça. Meu nome é Felipe. Vídeo de hoje, vamos começar outro livro bem bacana e muito importante para quem estuda história a nível de concurso, não somente concursos públicos, né? Escola técnica, ou até mesmo estudos para o ensino médio, que é o livro História Concisa do Brasil, galera, do Boris Fausto. Esse livro, assim, ele é muito bom para a gente poder entender história do Brasil. É um livro de história geral. Na real, ele é um resumo do livro História do Brasil, do próprio Boris Fausto, né? Se a gente pegar o nome dele, já é bem sugestivo. História Concisa do Brasil, galera. E assim, esse livro é legal porque ele apresenta uma visão muito objetiva e bastante acessível da trajetória do Brasil, desde o período colonial até o Brasil contemporâneo, né? Ele é escrito numa linguagem bastante simples, numa linguagem direta, né? E nele é explicado os principais processos históricos que formaram o país, né? Como, por exemplo, colonização portuguesa, escravidão, independência, né? Brasil Império, República Velha, Estado Novo, ditadura, né? E por aí vai, né? O Boris, galera, nesse trabalho, ele buscou, assim, mostrar como que principalmente fatores políticos, fatores econômicos, fatores sociais, eles se entrelaçam, né, na nossa história, na formação da nossa sociedade também, né? Tem bastante destaque para as contradições, para desigualdades, muita desigualdade, né? E também as transformações que marcaram a história do Brasil. E no vídeo de hoje, galera, eu vou fazer um resumo do capítulo 1, que é o início do trabalho, né, com o Brasil colonial, né, começando com a expansão marítima e com a chegada dos portugueses ao Brasil. Vocês podem ter reparado que de vez em quando eu estou olhando para cá, que o resumo que está na tela para vocês, ele está aqui no meu monitor. E a dinâmica aqui é muito simples, né? Eu vou trabalhar com vocês esse resumo. Não é uma leitura, não vou ficar lendo. Não, eu vou trabalhar esse resumo com vocês. Por isso é muito importante você me acompanhar tanto por voz, quanto, surgiu uma curiosidade, para dar uma comparada, que é um estudo bem bacana. E como eu falei, ele serve para todo tipo de concurso, beleza? Bom, começando aqui os trabalhos, gente, para a gente poder adiantar o processo. Em abril de 1500, o Pedro Álvares Cabral chegou nas terras que hoje a gente conhece como o Brasil, né? Isso aconteceu assim, numa época que Portugal estava explorando os mares, como eles já faziam há bastante tempo. O país Portugal, não deixa de estar completamente errado. Ele começou assim, as grandes viagens pelo mar, no começo do século XV, né? Mais ou menos assim, 100 anos antes do Colombo descobrir a América, né? Isso aconteceu por vários motivos, galera. Vamos lá. Motivos políticos, motivos econômicos e também motivos geográficos, né? Já é importante dar uma anotadinha aí. Mesmo sendo um país pequeno, galera, Portugal era muito bom nesse tipo de coisa, né? Porque eles já tinham experiência com comércio de longa distância e era um reino independente, né? Com um forte foco justamente no mar. A localização de Portugal também ajudava pra caramba, né? Ficava ali perto da África e das ilhas do Atlântico, né? Isso facilitava pra caramba viagens de navio, que era o principal recurso para você atingir, né? Longas terras. Lisboa era a capital de Portugal, né? E virou assim um grande centro comercial, muito por causa da influência dos genoveses, que era o povo da Itália. Os portugueses trocavam assim muita coisa com os povos islâmicos do Mediterrâneo. Isso fez com que eles aprendessem mais também sobre comércio, né? Aquela galera era muito boa de comércio, né? Uso de moedas e também outras formas de troca, né? Juntou isso tudo e Portugal acabou desenvolvendo uma mentalidade, gente, voltada
para o mar e para o comércio com outros povos. Ou seja, eles estavam prontos para poder se lançar no que ficou conhecido como as grandes navegações, né? Vocês já viram bastante isso, né? Portugal também conseguiu sair na frente, gente, nas grandes navegações, porque eles tinham uma situação política bem mais estável que os demais países na Europa nessa época, né? Enquanto lugares como a França, Inglaterra, Espanha, eles estavam assim, cheios de guerra, de briga por poder. Na época, Portugal estava mais tranquilo ali no século XV, né? Isso aconteceu por conta da Revolução de 1383, né? Ali 383, 385, quando o povo de Lisboa e os comerciantes eles se revoltaram contra a tentativa da Espanha, né, que era Castela, de tomar Portugal. Eles venceram e colocaram, né, no trono o Dom João, o mestre de Avis. O Dom João, ele fez um governo centralizado, né, poder nele, que uniu a nobreza, os comerciantes e também os funcionários do reino, né? Tudo isso em torno dele, governo centralizado, poder no centro, né? Ou seja, o poder do rei. E com essa estabilidade, né, o Estado ele ficou organizado e também, gente, com recursos para poder investir nas expedições marítimas, né, nas viagens que deram início às grandes descobertas portuguesas. Ali no começo do século XV, as viagens marítimas de Portugal interessavam a todo mundo, né? Cada grupo tinha um motivo diferente. Legal anotar, vamos lá. Os comerciantes, eles queriam ganhar dinheiro com os novos produtos e com as novas rotas de comércio. O rei, ele via nisso assim, uma chance de deixar o país mais rico, né? Aumentar o seu prestígio. Os nobres e os religiosos, eles queriam espalhar a fé cristã, né? E também servir o rei. E o povo comum via o mar como uma forma assim de fugir da pobreza, né? Tentar a sorte no mar, em outras terras, grandes descobertas e etc, né? Como assim todo mundo tinha alguma coisa para ganhar? A expansão, ela acabou virando uma espécie, entre aspas, de projeto nacional. Todas as camadas populares tinham interesse nas grandes navegações, né? Com várias classes da sociedade envolvidas nesses projetos, né? Além disso, gente, na época tinha assim muitas lendas sobre terras misteriosas, cheias de riqueza, né? Como por exemplo o famoso reino do Preste João, que despertava assim ainda mais a curiosidade de exploração. Com o tempo, né? O que mais pesou foram os interesses econômicos e comerciais, gente, inevitavelmente, né? E foi isso que fez Portugal se tornar o primeiro grande país das navegações. Legal anotar isso aí. A expansão marítima de Portugal foi assim um baita salto em tecnologia e também em ciência, gente, para a época. Os navegadores eles melhoraram os instrumentos como, por exemplo, o quadrante, né, e o astrolábio. E esses instrumentos eles ajudavam a descobrir onde o navio estava exatamente, olhando para onde? Para as estrelas, né? Eles também criaram a caravela, que é um tipo de navio leve, né, rápido. Ele é considerado perfeito para poder explorar o mar, né, e fazer viagens longas, justamente por ele ser leve e muito rápido, né? E essas inovações, elas permitiram que os portugueses eles navegassem com mais segurança pelo Atlântico. Atlântico foi terrível, pelo Atlântico e ali pela costa da África. Ao mesmo tempo, né, surgiu uma nova forma de pensar entre os estudiosos portugueses, né, os humanistas, galera. Importante anotar. Tem alguns nomes aqui que se destacaram, né? Duarte, Pacheco, Pereira e o Dom João de Castro. Né? Eles começaram a valorizar a observação e a experiência prática em vez de acreditar cegamente nas velhas ideias dos autores antigos, né? Essa nova maneira de pensar, né? Mais curiosa, também mais científica. Ela foi essencial para tornar possível, gente, as grandes viagens, as grandes descobertas do século XV e também do século XVI. A principal motivação econômica das viagens portuguesas, gente, era buscar riqueza. Principalmente ouro e especiarias, gente, que assim, valiam fortunas
na Europa, né? O ouro, ele simbolizava poder e estabilidade, e as especiarias, né? Um dos exemplos citados aqui é a pimenta. Elas eram, assim, super importantes, porque naquela época a gente não tinha geladeira. Então, assim, elas ajudavam a conservar e dar sabor aos alimentos, cara. Os alimentos apodreciam muito rápido e eram muito ruins. Então, as especiarias, né, os temperos, caramba, é comida, né? A gente está falando de comida. Ajudava a conservar e também a dar sabor. Era fortuna. Em 1415, galera, Portugal conquistou Ceuta, no norte da África, e isso marcou, gente, o começo das grandes navegações. Anota aí que é importante. Portugal conquistou Ceuta em 1415 e isso marcou o começo das grandes navegações. Depois disso, né, durante o século XV, os portugueses eles foram explorando ali a costa da África, né, onde eles criaram as feitorias, gente. O que eram essas feitorias? Postos comerciais, né? E eles monopolizaram o comércio do ouro, do marfim, da pimenta e até dos escravos. Pois é, aí... Em 1487, né, o navegador Bartolomeu Dias, ele conseguiu dobrar o Cabo da Boa Esperança, no sul da África, né? Aí abriu o caminho para quê? Em 1498, uma pausa para o nome Vasco da Gama, o gigante, Vascão, ele chegasse até a Índia, gente. E essa conquista fez de Portugal simplesmente o dono das principais rotas comerciais do Oriente, né? Isso garantiu Portugal muito poder, muita riqueza na época, galera. As ilhas do Atlântico, exemplos aqui, Madeira, Açores, Cabo Verde, São Tomé, elas foram assim uma espécie de teste para o que Portugal faria depois aqui no Brasil, né? Nessas ilhas, os portugueses eles criaram um modelo de colonização que misturava a plantação de cana-de-açúcar com o trabalho escravo, principalmente de quem? Dos africanos. Eles implantaram esse sisteminha como uma espécie de teste para o que realmente rolou aqui. Vocês sabem o que rolou aqui, né? A ilha de São Tomé ela virou um lugar super importante para o tráfico de escravos, servindo assim de ponto de ligação entre a África, a Europa e mais tarde as Américas. Guarda aí, isso é importante também. E pouco tempo depois que o Vasco da Gama voltou da Índia, né, cheio de sucesso e tal, o Pedro Álvares Cabral saiu em 1500 com uma frota de 13 navios, né, também rumo às Índias, mas acabou chegando no Brasil em 22 de abril, gente. Até hoje, rola sim debate se essa chegada ela foi por acaso ou ela foi efetivamente planejada. Mas o fato assim, é que ela garantiu o domínio português no Novo Mundo, né? E marcou o início da colonização aqui no Brasil. Vamos falar um pouco agora sobre os índios, gente. Quando os portugueses eles chegaram aqui no Brasil, já vivia aqui uma grande população, né, indígena, com culturas, línguas, né, bastante parecidas entre si. Esses povos eles se dividiam basicamente em dois grandes grupos, pessoal. Anota aí. Os tupi-guaranis, que ocupavam assim, quase toda a faixa litorânea e parte do interior, e os tapuias, gente, que falavam outras línguas e viviam em regiões mais isoladas, né, no meio das terras dominadas pelos tupi-guarani. Os cronistas portugueses, né, os que escreviam os relatos da época, eles não eram muito imparciais não, gente. Eles elogiavam os indígenas que ajudavam os colonizadores e falavam mal dos que resistiam à invasão, né? Como, por exemplo, os aimorés. Pô, os caras esculhambavam os aimorés, né? Embora, assim, não existam números exatos, gente, se liga só. Se acredita que milhões de indígenas viviam nas terras que hoje são o Brasil e também o Paraguai, né? Antes da chegada dos europeus. Os povos tupi, eles viviam basicamente da caça, da pesca, da coleta e também da agricultura, né? Eles plantavam mandioca, milho e feijão em pequenas roças que eram usadas por um tempo, né? E depois eles abandonavam quando a terra ficava gasta. As aldeias elas eram autossuficientes, ou seja, elas conseguiam se sustentar sozinhas, só que também elas mantinham contato com outras aldeias por meio de quê? De trocas, de casamentos, de alianças em guerras
também, né? Falei de aliança em guerra, né? A guerra era uma parada normal na vida dos tupis. Servia tanto para ganhar prestígio e também fazia parte, né, dos ritos de vingança que eles tinham, né? Que às vezes envolvia antropofagia, né? Que é uma espécie de canibalismo ritual, né? Comer o inimigo capturado como parte de um costume simbólico, né? Você comia a carne do inimigo e se acreditava que você absorvia a essência desse inimigo, né? Essa forma de organização dava uma certa estabilidade dentro das aldeias, né? Mas também deixava os grupos muito divididos, né? E isso dificultou pra caramba a criação de uma resistência unida contra os portugueses durante a colonização, pessoal. A chegada dos portugueses foi assim um desastre nos povos indígenas que viviam aqui. Muitos deles ficaram assim impressionados com os europeus, né, os seus navios, suas armas, né, até acharam que eles eram seres sobrenaturais. Mas assim, o contato acabou trazendo, porra, muita violência, escravidão, também doenças, gente, que vieram da Europa, né? E isso matou grande parte da população aqui. Os portugueses se aproveitaram pra caramba das brigas entre os diferentes grupos indígenas para poder fazer alianças ali com uns e lutar contra outros, né? Como, por exemplo, aconteceu nas guerras entre os tupis e os tamoios. Interessante dar uma pesquisada. Alguns povos eles tentaram resistir se isolando mais, só que a maioria, gente, foi destruída, né? Ou foi, assim, misturada aos colonizadores, né? Isso acabou formando uma população mestiça que faz parte das origens, inclusive, do povo brasileiro. No modo geral, a conquista portuguesa, gente, foi uma tragédia enorme, né? Tanto em número de mortes quanto na perda, né, das culturas e das tradições indígenas, que a gente sabe como funciona até hoje. Bom, pessoal, esse foi o resumo do primeiro capítulo do livro História Concisa do Brasil. Como eu falei para vocês, é um resumo do resumo, mas tem informações essenciais. Esse livro, gente, como ele é contado de forma bem direta, muita coisa no estudo é a base de nomes e datas e fatos. Então tem muita coisa para poder anotar e para pesquisar. E eu garanto para vocês, se vocês fizerem as anotações certas e fizerem as pesquisas certas, cara, vocês vão dominar, né, boa parte de história do Brasil, ou pelo menos de história geral, que é o que cai na grande maioria dos concursos. Beleza? Vou ficando por aqui, um forte abraço a todos. Se por acaso você leu o livro eu deixei passar alguma coisa batida, comenta aí, tiver alguma leitura complementar, algum ponto de vista de algum outro autor que confronte, mano, coloca aí, que é importante pra caramba, que eu leio, faço um resumo e a gente troca uma ideia, todo mundo sai ganhando, beleza? Vou ficando por aqui, valeu, falou, até a próxima, fui!